2024, as eleições municipais capixaba surpreenderam ao se afastarem um pouquinho da polarização política nacional protagonizada pelos partidos PT e PL. Na região metropolitana do estado, candidatos que foram eleitos a prefeitos não foram apoiados diretamente por Lula ou Bolsonaro. Para explicar esse fenômeno, o Reverso UFES desta semana recebe a jornalista Fabiana Toches, especialista em política capixaba e com mais de 12 anos de experiência no assunto. Oi, Fabi, é um prazer imenso te receber aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, Raul. É um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho com essa reflexão. Muito obrigado, Fabi. Então, esse fenômeno que vem acontecendo no Estado levanta questionamentos sobre a relevância das lideranças nacionais. Você conseguiria traçar uma análise sobre por que esse fenômeno está acontecendo no Estado? Sim, não só no Estado, né? A gente pôde verificar isso no país todo. É importante a gente falar um pouquinho que toda eleição tem uma polarização. É claro que quando a gente fala da polarização entre PT e Bolsonaro, ou entre Lula e Bolsonaro, isso vem, né, de 2018 para cá. Mas antes nós tínhamos também a polarização PT versus PSDB, né, que enfraqueceu ali depois da eleição de 2014 e um novo personagem surgiu, que foi o Bolsonaro, trazendo aí o bolsonarismo. Nós precisamos entender também que as eleições municipais, elas normalmente, tradicionalmente, elas se afastam das questões nacionais. Né? Então, já é tradição que as eleições municipais, por elas serem mais próximas do eleitor, do dia a dia do eleitor, né? É o filho que é cargo comissionado na prefeitura, aí precisa pedir voto para o prefeito, é a igreja que apoia o irmão que é candidato a vereador, na feira você tem ali o candidato que pede o voto, então elas são mais próximas do eleitor e com isso o foco acaba sendo as questões regionais, as questões locais, né? É a vaga na creche, é o posto de saúde que não tem médico, a rua que está sem asfalto, não tem tratamento de esgoto. Então, essas questões locais que acabam impactando o dia a dia do cidadão, né, do eleitor, são essas questões que fazem parte das eleições municipais. Então, tradicionalmente, as eleições municipais elas já não sofrem tanto o impacto dos temas nacionais, né, que a gente coloca aí dessa polarização nacional. Mas teve também um outro fator muito importante que nós notamos desde o ano passado para cá, que é um desgaste dessa polarização, um cansaço do eleitor, do cidadão com relação a esse radicalismo, a esse discurso de ódio, a esses extremismos, pautas que não fazem parte desse dia a dia dele ali, né? Então, por exemplo, na pré-campanha mesmo, nós tivemos algumas pesquisas, né, de intenção de voto e também de avaliação de governo, principalmente por parte do Instituto Futura, e nessas pesquisas foi questionado para o eleitor, por exemplo, qual era o comportamento dele com relação à esquerda e direita e também sobre a polarização nacional. E olha que interessante, né? Foi dado ali para o entrevistado a opção seguinte: qual frase você concorda mais? Aí tinha uma frase assim: o país está dividido e eu estou cansado disso. O país está dividido e eu estou com Lula. O país está dividido e eu estou com Bolsonaro. O país não está dividido. E pasme, a opção mais escolhida ali, entre mais de 40%, na grande vitória, foi que o país está dividido e eu estou cansado disso. Então, desde o ano passado, a gente vem notando isso, esse cansaço, esse esgarçamento, né, desse embate. Né? As pessoas estão cansadas disso, porque principalmente essa polarização que vem desde 2018 para cá, entre Lula e Bolsonaro, ela trouxe muitas consequências ruins. Né? E ultrapassou as barreiras ali da política, porque antes a gente via essa polarização entre PT e PSDB, durante a eleição acabava, todo mundo ia para o boteco, ia tomar sua cerveja, fazia reuniões familiares, ia para o Natal, e hoje, de 2018 para cá, não. Então essa polarização Lula-Bolsonaro acabou separando famílias, dividindo igrejas, trazendo brigas entre colegas de trabalho, e a gente teve até casos de violência, né? De homicídios por conta dessa polarização. Então, hoje a gente percebe que as pessoas estão realmente cansadas desse extremismo, dessas falas radicais e querem realmente focar, principalmente naquilo que é importante. A gente tem notado isso, né, essa tendência que eu acredito que veio para ficar. Então, Fabi, eu queria te perguntar quais são esses traços do eleitor capixaba que podemos dizer que está tão único no cenário eleitoral capixaba? Você falou no começo sobre pessoas que têm ali um familiar para apoiar. Eu queria que você discorresse mais sobre isso, um pouco mais. Como que funciona esses traços? Então, você falou um pouquinho da escolha do eleitor capixaba logo no início, né?
Então, aqui no Espírito Santo, o eleitorado do Espírito Santo, ele vota muito parecido com o eleitorado do sul do país, né? É um eleitorado, até mesmo por características culturais e sociais, né? A gente tem aí a colonização do solo espírito-santense, a gente sabe das pessoas que vieram de outros lugares para compor hoje a nossa sociedade capixaba. Então, tem muitas semelhanças com o eleitorado do sul do país e vota muito parecido. Então, aqui a gente vê muito forte o antipetismo, e isso vem desde as manifestações de 2013, né? Passaram por aquelas manifestações de 2014, pelo impeachment da ex-presidente Dilma, e a gente vê isso, as denúncias de corrupção, a Lava Jato, então a gente viu isso crescer, esse antipetismo muito enraizado aqui no Espírito Santo. Então é muito difícil, por exemplo, o PT fazer candidatos aqui, fazer prefeitos, muitos vereadores. A gente tem casos que furam essa bolha, como, por exemplo, em Vitória, onde a vereadora mais votada é do PT, né? Mas isso é mais comum nas eleições proporcionais, né? De deputado, vereador, deputado estadual, deputado federal. Nas eleições majoritárias, isso é mais difícil. Mas a gente tem essa característica no eleitorado capixaba, e é um eleitorado também muito conservador, né? É um eleitorado que os temas, né, as ideias, os tipos de política, né, e a gente vê isso não só naquela pauta ideológica, mas é um eleitorado conservador também em votar muitas vezes nos mesmos candidatos. É por isso que a gente viu aí durante muito tempo a dobradinha ali, Aldifas, Vidigal na Serra, Casa Grande, Paulo Artung no Estado, porque é um eleitorado realmente muito conservador nesse sentido de ser um pouco avesso a novidades, a aventuras, mas também é conservador naquela pauta ideológica de se afastar um pouco do progressismo e de políticas públicas de esquerda. Então, essa é a característica do eleitor. Por isso que nas eleições capixabas, nós vimos aí muitos candidatos de centro-direita, né, principalmente de centro-direita, ocuparem a preferência popular. Com exceção da Serra, que venceu um candidato do PDT, todo o restante da Grande Vitória elegeu aí candidatos de direita, centro-direita, direita, né? Então, nós temos essa característica por ser uma característica do eleitorado capixaba mesmo, né? Mas que a gente percebe também que o eleitorado está fugindo desse radicalismo da extrema-direita. Então, entre esquerda e direita, ele é direita, mas também está fugindo. A gente sabe que tem um eleitorado fixo, que gira em torno de 20% a 30% da extrema-direita, mas a grande maioria se afasta desse extremo, né? Então, hoje, o eleitorado capixaba, ele é formado por pessoas, a gente tem vários estratos ali, mas principalmente por um eleitor mais conservador de centro-direita. Eu queria perguntar quais são essas dificuldades que esses partidos vão enfrentar nas próximas eleições para conseguir colocar alguém ali em alguma prefeitura, né? Na região metropolitana, os partidos acabaram perdendo as eleições e daqui a 4 anos, em 2028, quais serão essas dificuldades que eles têm que enfrentar ali para conseguir se elegerem? A principal dificuldade que eles têm hoje é se continuarem com esses discursos mais radicalizados. Então, a gente já tem pesquisa, a gente já tem a prova da urna, né? O resultado da apuração das urnas, que mostrou ali que o eleitorado não quer isso, né? Nós fizemos até uma análise sobre isso em maio desse ano, falando que quem apostasse nessa radicalização, nessas pautas ideológicas, pautas de costumes, iria perder voto, e foi o que aconteceu. Mas a eleição, antes da eleição de 2028, tem a eleição de 2026, que é uma eleição nacional. Aí sim, né, nas eleições nacionais, esses temas nacionais, pauta de aborto, né, pautas identitárias e pautas de costumes, costumam ter muito peso. Então, a eleição de 2028 depende também um pouco da eleição de 2026, quem vai sair fortalecido dessa eleição de 2026. Uma eleição depende da outra, a gente sempre fala isso, né? Então, a gente sabe que a gente já tem alguns dados postos na mesa. A gente sabe que o eleitor está fugindo dos extremos, a gente não quer mais os extremos. A gente sabe que o eleitor, ele, nas eleições municipais, ele está preocupado com realmente as questões locais que fazem diferença, né? Porque tanto o eleitor de Lula e Bolsonaro quer a vaga do filho dele na creche. Então, a gente sabe que ele está focado nisso. Então, em 2028, o partido que focar nos extremos, no radicalismo, vai perder voto.
Ele tem que voltar a falar a linguagem do povo, a linguagem do cidadão, a linguagem do eleitor, saber o que realmente está ali trazendo frustração para poder canalizar isso e transformar em proposta, né, para que assim possa ter sucesso nas urnas. Se continuar no radicalismo, no extremismo, tende a fracassar novamente. Então, Fabiana, esses anos todos acompanhando a política capixaba de perto, assim, você já viu um fenômeno como esse acontecer ou outro tão diferente, assim, na política capixaba? Eu acho que de 2018 para cá muita coisa mudou, né, na política. A gente se deparou com situações que nos trouxeram muitas preocupações com relação ao futuro da democracia. E a gente vê as coisas assim mudando muito rapidamente. A gente hoje a gente vê a questão da inteligência artificial trazendo também para a política, né? Então hoje você tem eleições muito mais difíceis, campanhas que são muito mais complicadas, até no sentido de saber o que é verdade, o que não é verdade. Tem as deepfakes, tem tanta coisa tentando manipular as eleições. Eu vejo que a gente tem, a cada dia, a cada ano, enfrentado situações mais complicadas nesse sentido de trazer o bom debate público para a arena, né? Então, eu acho que um desafio que nós temos pela frente é fazer com que bons candidatos tenham espaço. Porque, querendo ou não, os candidatos que optam pela pelo espetáculo. Pelo espetáculo e pelas brigas, pela confusão, acabam tendo maior visibilidade. E acaba que os bons candidatos que têm propostas realmente, você pode concordar ou não, mas são propostas que valem a pena ser debatidas, acabam ficando para trás e não tendo tanta visibilidade. É um papel também da comunicação pensar até onde a gente também não está dando palanque para que a má política ganhe mais espaço e mais visibilidade do que a política que vai trazer transformações na vida do cidadão. Então, a gente precisa também refletir sobre isso, sobre o nosso papel também como comunicador e mais do que isso, tentar proporcionar nessa arena pública, nesse jogo, né, que eu sempre falo, esse jogo eleitoral, esse tabuleiro eleitoral, que a boa política possa ter seu espaço, possa ser debatida e possa ter sua vez. Eu acho que isso a gente tem que ter no nosso radar para os próximos anos. Então, Fabiana, a gente comentou agora há pouco sobre o eleitor capixaba fugir um pouco desses extremos. E como você explicaria o fenômeno de Pablo Marçal em São Paulo? Então, quando a gente para analisar os números, a gente, que nem nós falamos aqui sobre, tem um eleitorado fixo, né, na extrema-direita, que é aquele discurso mais radical, que tem um teto, que é o 30%, e que foi o que ele alcançou ali na disputa em São Paulo. E quando você para analisar também quem é o eleitor do Pablo Marçal, você vê que há uma divisão nesse grupo da extrema-direita, né? Era o eleitor ali do Bolsonaro que de repente se frustrou com o Bolsonaro, não quis o candidato do Bolsonaro e agora viu ali no Pablo Marçal uma liderança que vai um pouco além daquilo que o Bolsonaro foi e viu nele o salvador ali para suas frustrações, para suas expectativas, alguém que pôde abocanhar a revolta, né? A raiva que estava ali armazenada naquele eleitor. Mas você vê que é um público específico, não passa ali de 30%. Em 2026, claro, Pablo Marçal vai ser preocupação do Bolsonaro, porque realmente divide o eleitorado da extrema-direita. Então, Fabiana, nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer bastante pela sua participação, pela sua contribuição. Muito obrigada, tá? O Reverso UFES dessa semana vai ficando por aqui e acompanha a gente. Até a próxima. Um beijo!